Salve essa galera, eu sou Thiago da Silveira, vulgo Camô Criativa no mundo do grafite. Eu sou paulista, moro aqui em João Pessoa há 8 anos e eu faço grafite. Olha, deixa eu contar nos dedos, que eu nem lembro direito quanto tempo, fazem 26 anos. 26 anos que eu faço grafite, exatamente. Como você vê a relação do grafite com a história da linguagem e da comunicação humana? Olha, tem um grafiteiro lá de São Paulo, dos anos 80, que é o Maurício Vilaça, e ele fala que desde a pré-história o ser humano canta, dança e grafita. E de fato, desde a pré-história que a gente usa os desenhos e os riscos para se comunicar, seja se comunicar com o sagrado, seja para se comunicar, às vezes, com a própria sociedade. Por exemplo, a gente dá nome grafite ao grafite por causa de descobertas arqueológicas que aconteceram no século XVIII, de alguns arqueólogos franceses que acabaram encontrando ruínas de uma cidade do Império Romano que foi tomada pelas lavas de um vulcão, Vesúvio. Isso aconteceu anos 70 e pouco, depois de Cristo, alguma coisa assim, 65, eu não lembro direito. Eu sei que a galera encontrou nas ruínas dessa cidade muitas inscrições das mais diversas, tanto dentro quanto fora das casas. Muito interessante. Aí a galera chamou isso de grafite porque eram, na verdade, arqueólogos franceses e italianos, né? E aí é muito interessante porque se a gente olhar, por exemplo, os grafites lá de Pompeia, as pichações que existiam, eles usavam o grafite como comunicação social a vera, a rodo. Inclusive tem um cara, o Champfleury, que é um arqueólogo francês, que ele atribui o nascimento como é que chama? Me esqueci o nome, quando a gente faz alguma caricatura, da caricatura aos grafites romanos, porque a galera fazia, por exemplo, caricatura dos governantes para poder tirar sarro um do outro. Eles ficavam fazendo pichações de favoritismo de determinado gladiador, faziam apostas nos muros e etc. E isso, ao longo do tempo, né, isso continuou. Por exemplo, acho que é Bernão Dias Castilho, eu esqueci o nome de um viajante europeu na época da colonização, falando, por exemplo, da ocupação do México, que teve como seu conquistador o Hernán Cortés. E aí diz que o Hernán Cortés estava começando a ser hostil, por exemplo, e ter várias medidas restritivas com a sua tropa. E ele tinha uma casa de campo, eu esqueci a região lá do México, e essa casa de campo começou a amanhecer toda pichada, toda reivindicada e etc. Aí toda vez que o Hernán Cortés pintava a casa, ela amanhecia cheia de protestos, cheia de reivindicação e etc., a ponto dele apagar lá e escrever parede branca, papel de nécios, ou seja, parede branca, papel de imbecis, querendo dizer que a galera só escrevia imbecilidades, por exemplo. Então eu acho que é muito normal, eu costumo dizer, né, que as paredes dentro de uma cidade que é absurdamente controlada pela publicidade, pelos barões aí dessa publicidade, eu acho que as paredes são uma mídia de acesso popular, né, de comunicação e acesso popular, que todo mundo, às vezes arriscando um pouquinho, né, correndo um risco ou outro, mas que todo mundo tem acesso e tem, às vezes, visibilidade. A ideia midiática da comunicação, por exemplo, foi o que levou a galera a escolher os metrôs para fazerem os primeiros grafites em Nova York. A galera queria ser vista, né? Os metrôs, eles circulavam, então eles tinham essa ideia da visibilidade, de chegar, de mandar a sua mensagem. Os grafites lá nos Estados Unidos começaram, por exemplo, lá com as tags, com as assinaturas, mas a galera mandava, às vezes eles grafitavam aqueles holy cars, que eram aqueles, como é que chama? Vagões inteiros, próximo ao Natal, eles não escreviam o nome, não, eles colocavam Merry Christmas, por exemplo. Então, assim, eu acho que grafite e comunicação social na cidade tem tudo a ver desde o seu princípio. Você concorda ou discorda que o grafite, além de uma arte, é uma ferramenta de reivindicação social, como você já vem dizendo, e por quê? Olha, eu acho que tem a ver com isso, né? A gente vive num mundo em que os espaços, eles são tomados. E nós temos pouquíssimos espaços. A pichação, um grafite, é reivindicar aquele espaço, né? Na verdade,
A pichação, por exemplo, eu acho ela com uma potencialidade de reivindicação social absurda, por mais que, às vezes, aquele agente que está praticando não tenha essa visão, por exemplo. Tem uma pichação, que eu acho que foi o Exorcite e o Cripta de Jean, lá em São Paulo, que fizeram, que é o Brasil não aceita pobre revolucionário. Pois é, a pichação dos caras era essa. Se a gente olhar para a nossa própria cidade, tem um monte de pichações, por exemplo, de Joff, de Súbitos, que trazem muitas reivindicações. Por exemplo, sobre o que aconteceu no Amapá, sobre Raíssa Caiová, que foi morta e estuprada por garimpeiros. Essas coisas estão aparecendo nas paredes. Tem a galera dos bichos vivos lá de São Paulo que começaram a fazer isso. O que eles fizeram? A primeira ação deles de unir picho e reivindicação social, por exemplo, teve o capitão Ubiratã, que foi um dos responsáveis, né, um dos cabeças na época, e o delegado Fleury, né, na época do massacre do Carandiru, e o cara foi assassinado no seu próprio apartamento em São Paulo. Os caras foram lá na casa dele e picharam no muro do prédio, aqui se faz, aqui se paga. Então, quer dizer, principalmente, o grafite também, né, na realidade, mas principalmente a pichação, eu acho que ela se presta muito a esse caráter reivindicatório de luta social mesmo e etc. Como é que você vê essa disputa do espaço da cidade pelos jovens? Os jovens disputando o espaço social para reivindicar as suas questões. Olha, uma vez eu estava conversando, eu não disse, mas eu pesquiso história do grafite também há muito tempo, inclusive história do grafite na Paraíba. E aí eu estava fazendo trabalho de campo e eu estava entrevistando um pichador, e aí eu questionei sobre a pichação nos monumentos históricos, ou, como é que chama, nos prédios históricos e nos monumentos. E aí ele falou, cara, ele me respondeu, eu achei que foi uma ótima resposta, ele falou, velho, memória de quem? E a minha memória? Quem que vai preservar a minha memória, por exemplo, né? Então eu acho que isso entra um pouco na reivindicação social, que a gente estava falando há pouco, por mais que ela não seja, às vezes, tão consciente. Eu acho que o grafite é uma forma de expressão que atinge a juventude, inevitavelmente, né? É colorido, é próximo da gente, fala do nosso mundo, né? Na realidade. E eu acho que é isso, que ninguém escuta o jovem. Então eu acho que o grafite é uma forma dele chegar e falar, tá lá, ó, tô aqui, a minha ideia é essa, o que eu quero expressar, o que eu quero desenhar, o que eu quero sentir é isso. Eu também preciso desse espaço. Então eu acho que é talvez também por isso que o grafite tenha tanto sucesso entre os jovens, porque talvez, né, nos espaços formais que a gente tem, o jovem seja sempre tido como aquele que ainda não viveu o suficiente, tido como aquele que ainda não tem experiência. E o grafite é isso, ele está tomando aquele espaço para falar, olha, eu tenho direito de me expressar, eu também preciso de espaço.